Se eu te perguntasse quem é o homem mais poderoso que já existiu, você provavelmente pensaria em reis, imperadores ou conquistadores. Alexandre, o Grande, Napoleão, César, homens que dominaram nações, comandaram exércitos, construíram impérios. Mas e se eu te dissesse que o homem mais poderoso da história foi desprezado, rejeitado, ferido e morto como um criminoso? Que a maior demonstração de força já registrada não aconteceu num campo de batalha, mas num madeiro. Que o verdadeiro líder não conquistou territórios, mas corações. Prepare-se para descobrir uma verdade que vai virar seu conceito de liderança de cabeça para baixo. 700 anos antes do evento mais importante da história humana acontecer, um profeta chamado Isaías recebeu uma visão. Não uma visão comum, mas uma revelação que atravessaria séculos. Ele viu através do tempo, através da eternidade, e contemplou algo que desafiaria para sempre a compreensão humana sobre poder e liderança. Era uma profecia sobre alguém que o mundo inteiro rejeitaria, mas que se tornaria a salvação de toda a humanidade. Um paradoxo divino que revelaria como Deus opera de forma completamente oposta aos padrões humanos. Essa visão mudaria tudo, e hoje você vai descobrir o que Isaías viu. As palavras que saíram da boca deste profeta foram estas, registradas em Isaías capítulo 53, versículos 3 a 5. Desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você percebeu o paradoxo? O mais rejeitado se torna o mais importante. Aquele que carrega a dor dos outros se torna a fonte de cura. O desprezado se torna o caminho da redenção. Isso vai contra tudo que aprendemos sobre liderança, não é? O mundo nos ensina que força é dominar, que liderança é se impor, que grandeza é ser exaltado. Mas aqui nas páginas da eternidade, descobrimos que Deus define força de forma completamente diferente. Para ele, força não é a capacidade de destruir, mas a capacidade de se sacrificar. Liderança não é quantas pessoas te servem, mas quantas pessoas você serve. Grandeza não é ser exaltado, mas se humilhar pelos outros. Este não é um homem qualquer que Isaías está descrevendo. Este é o próprio coração de Deus se manifestando em forma humana. E então a verdade explode na sua face. Este servo sofredor é Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem. 700 anos depois da profecia de Isaías, ele nasceu numa manjedoura, cresceu como carpinteiro, foi rejeitado pelos líderes religiosos, desprezado pelos poderosos e, finalmente, pendurado numa cruz entre dois ladrões. Mas naquele madeiro, algo cósmico estava acontecendo. Ele não estava apenas morrendo uma morte física. Ele estava carregando sobre si o peso dos pecados de toda a humanidade. Suas costas não suportavam apenas madeira e pregos, mas a culpa, a vergonha, a dor e a condenação de bilhões de pessoas. Enquanto os soldados viam um criminoso morrendo, o universo inteiro contemplava o maior ato de amor já realizado. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Por sua rejeição, nós fomos aceitos. Por sua morte, nós recebemos vida eterna. O que parecia a maior derrota da história se tornou a maior vitória de todos os tempos. Mas a história não termina na cruz. A profecia de Isaías não se esgotou naquele momento. Ela continua, ecoa através dos séculos e chega até você, hoje. Porque Jesus,
não veio apenas para morrer pelos seus pecados, ele veio para mostrar como você deve viver. Ele não apenas carregou sua culpa na cruz, ele te chama para carregar a dor dos outros em amor. O mesmo Espírito que levou Cristo a se sacrificar deve habitar em você. Então, como isso muda a sua vida? Como você aplica a lição do servo sofredor no seu dia a dia? Primeiro, você precisa entender que verdadeira liderança não é mandar, é servir. Na sua casa, seja o primeiro a ajudar, não o último a reclamar. No seu trabalho, seja aquele que resolve problemas, não aquele que cria problemas. No seu relacionamento, seja aquele que perdoa primeiro, que pede desculpas primeiro, que ama mesmo quando não é amado de volta. Segundo, você precisa aprender a carregar as dores dos outros. Quando alguém está sofrendo ao seu lado, não cruze os braços, não feche os ouvidos, abra o coração. Seja instrumento de cura, não de julgamento. Terceiro, você precisa parar de buscar ser exaltado e começar a exaltar o Salvador. Pare de querer crédito por tudo que faz de bom. Faça o bem em silêncio. Ajude sem esperar retorno. Sirva sem esperar reconhecimento. Esta é a marca do verdadeiro discípulo. Não aquele que busca conforto, mas aquele que traz conforto aos outros. Escute bem estas palavras. O espírito do servo sofredor deve habitar em você. Sua mente deve ser renovada para pensar como ele pensou. Seu coração deve ser transformado para amar como ele amou. Sua vida deve refletir o mesmo sacrifício que ele demonstrou. Pare de viver para si mesmo. Comece a viver para os outros. Pare de fugir da dor alheia. Aprenda a ser instrumento de redenção. O mundo está cheio de pessoas feridas, rejeitadas, desprezadas. Assim como Cristo não passou por elas indiferente, você também não pode passar. Quando você escolhe o caminho do sacrifício pelos outros, quando você carrega as dores de quem te cerca, quando você coloca as necessidades alheias acima das suas próprias, você não está sendo fraco. Você está imitando o próprio Deus. Você está cumprindo seu propósito eterno. A profecia se cumpriu, o preço foi pago, a vitória foi conquistada, e agora o chamado é seu. Não seja apenas mais um espectador da história. Torne-se parte dela, seja um servo sofredor como Jesus. Carregue as dores dos outros, transforme rejeição em redenção, transforme sofrimento em salvação. Porque no reino de Deus, os últimos são os primeiros, os servos são os líderes, e aqueles que morrem para si mesmos encontram a vida eterna. Esta é a força que o mundo precisa ver. Esta é a liderança que o mundo precisa conhecer. Este é o amor que o mundo precisa experimentar. O servo sofredor de Isaías 53 é Jesus Cristo, e Jesus Cristo deve ser o Senhor da sua vida. Não apenas salvador do seu pecado, mas modelo do seu caráter. Seja um servo sofredor, seja como Jesus.